Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa de amor. Se eu gaguejar, desculpem, mas a emoção é muito grande de mais uma vez estar à frente da reunião, dirigindo a reunião nessa manhã de domingo. É sempre balançando aqui o coração, é o agradecimento a Jesus, a seu Pedro, a dona Nair, por estarmos aqui nesse cantinho do céu. Então, para a nossa harmonização, vamos ler a página do nosso livro Fonte Viva, Psicografia de Chico, ditada por Emmanuel. E diz assim, a mensagem número 22. E diz assim, a retribuição. Pedro disse-lhe, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato, que receberei? A pergunta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno, a graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendeu a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que se prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar e a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vamos nos unir em oração. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, felizes por mais um encontro fraterno entre amigos, e esperamos, Senhor, que os teus emissários que aqui estão em teu nome nos tragam as tuas bênçãos, nos fortaleçam a fé, nos dê ânimo, coragem para continuarmos na nossa caminhada. Abençoa, Senhor, a todos nós, mas abençoe também aqueles que por algum motivo aqui não puderam estar, mas pensam e estão com seus corações voltados para esta casa de amor. Olhe por todos nós, abençoe a nossa irmãzinha Mercedes, que fará o estudo da manhã, bem como a nossa irmãzinha Ana Emília, que trará a mensagem do nosso amigo espiritual. E em teu nome, Jesus querido, em nome da nossa doce Mãe Maria de Nazaré, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós iniciamos os nossos trabalhos da manhã de hoje. Fica conosco, querido amigo, é o que te pedimos. Graças a Deus. Vamos ouvir a nossa irmãzinha Mercedes. Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja em nossos corações, nessa manhã gloriosa de domingo, e que temos a oportunidade de estar nesta casa de amor.
E nós estamos aqui por vontade, mas também por misericórdia. A misericórdia do Pai, que nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos, de mudarmos as nossas escolhas, de fazermos diferente hoje que fizemos antes. E o nosso tema da manhã de hoje é justamente sobre a misericórdia. No Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças que o Mestre nos traz é justamente a da misericórdia. Ele nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é interessante porque nós ouvimos esta frase muitas vezes e não nos damos conta do que seja misericórdia. A misericórdia divina é aquilo que buscamos diante dos nossos erros, dos nossos tropeços. Mas por que Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos? Porque estes, sim, terão a misericórdia. Para a gente começar, precisamos entender o que é misericórdia. Que nós não paramos para refletir sobre o que significa essa palavra. A misericórdia é a compaixão suscitada, a compaixão motivada pela miséria alheia. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra misericórdia, que vem do latim, nós verificamos que há alguém em estado de miséria solicitando compaixão. Baldo é o homem de misérias, Farto é o homem de misérias. Por isso, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. A misericórdia divina não tem nada a ver com a nossa. É bom a gente lembrar. Mas, quando eu falo de misericórdia e falo dessa miséria que todos nós temos, que nós ainda somos miseráveis, é preciso entender que miséria é esta que nós estamos falando. É a miséria do pão? Também, não deixa de ser, mas principalmente é a miséria do coração. É a miséria moral que ainda nos assola, ainda nos ataca. Porque somos ainda egoístas, porque somos ainda orgulhosos, temos atitudes ainda que são consideradas, diante das leis divinas, miseráveis. E aí, quem é então o misericordioso? É esta figura que Jesus clama como sendo aquele que receberá a misericórdia. É aquele que perdoa as ofensas, que tem compaixão com a miséria do irmão. É aquele que olha as misérias do irmão, entendendo que ele também, sendo miserável, precisa deste apoio para se recompor e para se reerguer. Tá. Até aí está tudo bem. Então Jesus nos diz que nós somos miseráveis, bem-aventurados aqueles que têm a misericórdia, que sabem ter compaixão com o próximo, porque eles também serão alvos da compaixão. Então ele diz assim, olha, você é misericordioso, mas você também é miserável. Então nenhum de nós, nesta terra em que nós estamos, está acima do irmão. Todos nós, por menor que seja, cometemos atos miseráveis, atos ofensivos contra Deus ou contra o irmão. Isso porque é muito simples, este é um mundo de provas e expiações. Nós sempre gostamos de lembrar isso aqui, para a gente se situar, quem somos nós
né, na fila do progresso do universo do Senhor. Nós somos seres imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, a caminho da regeneração. Tendemos mais ao mal do que ao bem ainda. Por isso, nós somos repletos de misérias e necessitamos da misericórdia, não só da misericórdia divina, como também da misericórdia do próximo. Mas Jesus nos dá, como medida de receber essa misericórdia, o fato de sermos misericordiosos. E aí, perguntamos nós, dentro do universo do dente por dente, olho por olho, como é que eu perdoo 70 vezes 7? Sim, porque nós fomos todos de diversas encarnações, vivendo sob um jugo em que a proporção da reparação da ofensa era equivalente à ofensa cometida. Então, é a lei do dente por dente, olho por olho. Se matou o meu filho, eu mato o seu. Se roubou a minha cabra, você me devolve a sua. É uma lei rigorosa, dura, severa, porque o nosso coração é duro, o nosso coração é muito duro ainda. Então, a lei do dente por dente, olho por olho, por muitos e muito tempo, foi muito útil para nos manter na corrigenda, porque antes também nós matávamos por qualquer ofensa. Nós não tínhamos apreço pelo próximo, em momento nenhum, em medida nenhuma. Então, essa lei do dente por dente, olho por olho, já era uma evolução em relação aos costumes que estavam. Mas aí chega Jesus. Chega Jesus dizendo assim, em resposta, não sei se vocês sabem, a um diálogo com Pedro, né? Pedro estava lá acabrunhado com a questão do perdão, e Jesus falava muito do perdão das ofensas, falava da misericórdia, e Pedro, intrigado com essa questão do perdão, falava assim, mas eu vou perdoar quantas vezes? E foi perguntar ao mestre, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Pedro, 7? 7 está bom, não está? Para Pedro a conta estava boa. Aí Jesus chega, Pedro, não 7, mas 70 vezes o 7. Então nós saímos de uma filosofia do tudo ou nada, do dente por dente, olho por olho, que já era uma evolução, para a filosofia do perdoai. Não 7, mas 70 vezes o 7. Nossa! Mas por que Jesus pregava essa filosofia do 70 vezes o 7, o perdão? Porque ele sabe que nós, espíritos imperfeitos, não estamos aqui, passamos pela encarnação sem ofender ninguém, não só essa como outras. E ele sabe que o perdão tem um poder terapêutico de libertar tanto o ofendido quanto o ofensor. Quantas vezes verificamos que as pessoas, em seu leito de morte, lembram de ofensas que foram cometidas na sua juventude, na sua infância, não conseguem perdoar um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um tio que lhe ofenderam. E levam isso consigo, fazendo com que essa amargura lhes corroa o coração e, consequentemente, também o organismo físico, que acaba sendo um reflexo. Então, Jesus, quando prega o perdoai, não 7, mas 70 vezes 7, ele também dá para nós uma diretriz segura de libertação, porque senão nós ficamos retidos naquele momento da ofensa. E aquilo fica a nos corroer. Eu já não quero mais saber, eu não quero nem conversar com o outro. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação, nós escutamos isso.
eu não quero aclarar nada, eu não quero conversar, o outro não presta. Às vezes, a outra pessoa realmente tem muitas coisas contra ela, pelo seu caráter, que ainda não evoluiu, que ainda não melhorou. Mas, quando eu mantenho-me nesta posição, eu me torno prisioneiro. Prisioneiro daquele momento, daquela situação em que fui ofendido. Algumas pessoas dizem que há situações indesculpáveis. Há situações muito difíceis de serem desculpadas diante do nosso nível evolutivo e diante do nosso conhecimento do presente e do passado. Porque nós não conhecemos nada, ou melhor, nós conhecemos apenas uma pequena parte do todo. A nossa lembrança do passado é muito restrita. Nós não estamos falando do passado desta existência, nós estamos falando do passado do espírito, de outras vivências que ele teve. Então, se a causa da ofensa, se a causa, não está nessa existência, com certeza, ela se arrasta de outra. E alguém precisa libertar-se deste estigma, desta marca e seguir em frente. Por isso, todas as ofensas são passíveis de perdão. O que não quer dizer que não sejam passíveis de reparação, que aí é o que fica confuso. Porque as pessoas associam o perdoar ao liquidar o passivo, liquidar a fatura. Então, eu perdoei, aí o outro não tem que pagar nada. Não é bem assim. Porque a ofensa, ela, além de tudo, é as leis divinas. Então, quando a ofensa é a mim e as leis divinas, eu perdoo, mas as consequências do ato cometido pelo outro ou por mim, se fui eu o ofensor, precisa ser reparado. Mas é preciso que haja oportunidade de reparação. E se nós continuarmos no ciclo vicioso da ofensa e da resposta, da ofensa e da resposta à ofensa, nós não conseguimos evoluir. Ficamos limitados a uma circunstância de nossas existências. E lembramos também, eu disse aqui, que Deus é misericordioso. Deus é infinitamente bom e justo e nunca está pobre de misericórdia. Então, Deus é infinitamente misericordioso. A sua misericórdia não tem semelhança com a nossa. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos com Deus. Por quê? Porque é importante alcançar esse perdão divino. No Pai Nosso, há uma frase que o Mestre nos ensina, que é bem similar a essa da bem-aventurança, quando ele diz que bem-aventurados os misericordiosos. Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, à medida do perdão divino, eu estabeleço. Eu receberei o perdão, perdoai as nossas ofensas. Então, Senhor, perdoa as ofensas que eu cometi na mesma proporção que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Mas eu sou uma pessoa orgulhosa, que não perdoa ninguém. E aí eu fico reclamando
que Deus não é misericordioso comigo. Mas, olha, Deus é infinitamente bom e justo. Como Ele não é misericordioso comigo? Claro que Ele é. Mas, quando eu estabeleço o limite da misericórdia, né? Quando eu digo que Ele vai ser misericordioso comigo e vai perdoar as minhas ofensas na proporção que eu perdoo o meu irmão. Por quê? Porque o primeiro mandamento diz: amai sobre todas as coisas, amai a Deus sobre todas as coisas. E Jesus complementa: e amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, eu quero o melhor para mim. Eu espero que todos aqui, que estejamos aqui, queiramos o melhor para nós. Então, eu quero para mim também a misericórdia divina. Ora, se eu quero a misericórdia divina, Deus me pede que eu seja misericordioso com o meu irmão. E me diz que será tão misericordioso comigo quanto eu for com o meu próximo. Porque eu tenho que amar-me, amar o meu próximo como eu me amo. E se eu não consigo ser misericordioso com o meu próximo, eu não sou comigo e eu não me amo. Simples assim. Resolve um monte de problema quando eu consigo entender isso. Mas Jesus fala, está lá em Mateus, quando ele fala sobre o perdão de Deus. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Deus não vai revogar as leis dele para nos acalentar, mas Ele nos dará a oportunidade de repararmos às ofensas que nós fazemos às leis divinas e aos irmãos. Daí a importância de considerarmos o trabalho, o esforço, de considerarmos sempre a autorreflexão, a autoavaliação, a autocrítica, lembrarmos que nós ainda não somos bons. Jesus dizia assim: bom, por que me chamais de bom? Bom só Deus. Nós ainda estamos aprendendo a ser bons. E olha, creio que nós estejamos nos primeiros anos das lições. Ainda tem muita lição para nós aprendermos. Mas eu me considero uma pessoa tão boa, pois é. Mas quando você conhece alguém que é infinitamente melhor que você fala assim, pelo menos eu falo. E eu tenho que aprender muito, porque isso que ele faz eu não conseguiria fazer. Então, na nossa sociedade, na nossa convivência, nós vemos situações que nós consideramos imperdoáveis, e nós vemos que alguém consegue abrir seu coração e ter compaixão pelo outro e perdoar aquela ofensa que nós dizemos assim, essa ofensa é indesculpável, e alguém perdoa. É uma lição para nós. Por isso que nós dizemos que nós estamos nos primeiros anos das lições da bondade divina. Nós não chegamos nem perto ainda. Mas, muitas vezes nós achamos que é muito difícil o perdão, porque eu sempre acho que perdoar, ser misericordioso, é esquecer a ofensa cometida. Bom, a questão do esquecer, a palavra esquecer, tem um sentido amplo. Por quê? Porque se eu não tiver um problema de memória, gente, se eu não tiver um problema de memória, eu não vou esquecer os eventos da minha vida. Principalmente aqueles que me marcam, tanto a dor quanto no amor. Né? Mas eu não os olharei da mesma forma. Lembro que José Raul Teixeira conta uma história de um vaso, quando ele fala sobre essa história do esquecimento das faltas. Ele fala justamente isso para a gente. Né? Ele fez deu uma entrevista e fala: a não ser que você tenha um problema de memória qualquer, você não vai esquecer o fato, mas ele não terá o mesmo significado.
Então ele conta a história que ele quebrou um vaso da mãe, né, quando criança, quando moleque, levou uma coça, né, levou umas palmadas da mãe, e ele ficou muito chateado com aquele evento. Que hoje, né, quando a mãe dele ainda estava viva, ele lembrava daquele fato com a mãe e riam. Os dois juntos riam do evento. Por quê? Porque o significado que aquele ato teve no passado já não era o mesmo. Então, logicamente, nós não estamos dizendo aqui que nós vamos esquecer e apagar da nossa memória, isso sim, seria excelente, mas nós não temos esse problema, sobre aquele evento, mas que nós daremos a eles um outro significado. Quando Paulo de Tarso bate, depois dos seus 3 anos no deserto, bate na casa do caminho, os discípulos olhavam aquele homem que tinha sido o perseguidor, aquele homem que tinha causado não só a vergonha, né, no sentido de fazer com que eles fossem humilhados, mas que acabaram causando a morte de Estevão, com muito receio. E eles levaram um bom tempo para aceitá-lo de volta, né, para aceitar que ele não era aquele mesmo homem que cometeu aqueles, que provocou aqueles eventos, né? Que teve aquelas decisões, que provocou aquela morte, que provocou aquela perseguição, que em vez de ser o perseguidor, hoje ele era o divulgador, o apóstolo. Mas Pedro, olhando no fundo dos olhos e analisando o coração daquilo que ele podia, percebeu que ali havia sim um arrependimento. E que naquele momento nenhum deles iria esquecer o que aconteceu, mas que eles iriam abrir as portas da casa do caminho para recebê-lo devagar, para que eles pudessem novamente conviver. Então, nós vamos à questão do reconciliar-se com os adversários, com aqueles que nos machucaram muito, com aqueles que nós consideramos inimigos. Se nós conseguirmos sair desta existência, podendo dizer, eu, nesta existência, não cultivei nenhum inimigo, sairemos muito bem. Eu posso não ter cultivado 1 milhão de amigos, mas se eu não cultivei um inimigo, eu sairei muito bem. Jesus diz assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejais mandado para a cadeia. Conserta, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Aproveitemos esta nossa existência para não sair daqui com inimizades, com desafetos. Mas eu não sei como é que eu vou me reconciliar. Eu não fiz nada errado. Ele foi o errado. Eu imagino o seguinte, que mesmo sendo o outro errado, mas tendo eu a consciência, eu estou melhor. E se eu estou melhor, eu estou numa posição um pouquinho melhor que o outro, mais lúcido, mais orientado ao bem. Então, cabe a mim estender a mão. Porque, com certeza, lá atrás, tem alguém que pensa que eu não mereço perdão e que vem me cobrar qualquer coisa pela qual se sentiu ofendido. E eu, irresponsável, não soube reparar. Então, dar o primeiro passo
para a conciliação com o irmão, é libertador. É atrair para nós a misericórdia divina. É atrair para nós um outro olhar deste meu inimigo oculto, que muitas vezes fica aguardando uma oportunidade para fazer com que eu ajuste as contas com ele. Agora imagina, nós estamos assistindo uma situação de alguém que nos ofendeu, e essa pessoa passa por uma ofensa, e nós vemos que ela vai lá e estende a mão e diz que está tudo bem e segue em frente. Como nós nos sentimos diante dessa situação? Ué, mas é assim? Ele deixou passar? Então isso começa a mexer com o nosso coração. Então, por que nós não somos aquele que dá o primeiro passo? Eu sei, meu irmão, que nós brigamos muito, que naquela situação eu falei, você me falou uma série de coisas, mas vamos pular vamos encerrar essa etapa e vamos procurar seguir em frente, porque nenhum de nós está mais jovem, não é? Nenhum de nós está mais jovem, nem os jovens estão mais jovens, os mais jovens também vão envelhecendo. Então, nenhum de nós está mais jovem, e se nós pararmos para pensar, por que nós brigamos? Muitos de nós não vão saber o motivo da separação. Muitos de nós não vão saber porque não estão mais convivendo com seus amigos ou com seus parentes, porque houve um evento lá atrás, que ninguém lembra muito bem o que foi, que separou todo mundo. Então, o Mestre nos convida a sermos misericordiosos. E também nos convida a lembrarmos que todos nós somos passíveis da misericórdia, porque todos nós temos algumas misérias ainda para melhorar. Nesta visão, meus queridos, encerremos pensando da seguinte forma: se fosse eu o condenado, eu não gostaria que alguém me estendesse a mão? Se fosse eu o errado, eu não gostaria que alguém me estendesse a mão? Que sejamos nós os corajosos para estendermos as mãos aos nossos irmãos, lembrando que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Muita paz a todos. Bela alma que me ouve nesta manhã, não pense que tudo que vives é para nada. Não pense que após esta vida tudo se acaba. Não penses que após estas lutas tudo é perdido. Não penses que após a dor só resta o cansaço e o nada. Não pense, reflita, não pense. A cada luta, a cada queda, a cada perda, a cada escura noite, a alma renasce com sua veste um pouco mais leve, um pouco mais suave, as fibras do coração menos rígidas, menos endurecidas. O coração antes duro, que só para si se voltava, descobre o caminho da compaixão e do amor. Nada vai para o nada, nada vai para o esquecimento, nada se vai. Tudo fica em nós, para transformar, lapidar, tirar da pedra bruta a bela imagem, a bela alma destinada à perfeição possível, do encarceramento na dureza, no egoísmo, no orgulho vão. Bela alma que me ouve. Toda alma é bela, em cada uma há a centelha do amor do Pai, em cada uma há o destino da felicidade. Não olhe, alma bela, para esta vida com tristeza e desesperança. Não olhe, alma bela, para o que vê à sua volta e considere que só há dor. Você vê pequena parte, ínfima parte da realidade quando abre os seus olhos. É pouca, muito pouca ainda, a sua capacidade de ver.
Feche os olhos em prece, alma bela, feche os olhos e, com a ajuda dos bons anjos que lhe acompanham, verá mais. Um bom amigo de todos, Samuel. Agora eu estou mais tranquila. A emoção diminuiu. Então, que coisa bonita, né? Passamos nessa manhã ouvindo tanta coisa que servirá para a nossa reflexão nessa semana que começamos, né? A palestra, a mensagem do nosso amigo espiritual, muito servirá para pensarmos em nós mesmos e em que podemos nos melhorar. Então, vamos agradecer a Jesus por esses momentos que aqui estamos passando, unidos em prece. Jesus querido, mestre de amor, muito obrigada, Senhor, por podermos aqui ter chegado na tua casa, Senhor, na casa que seu Pedro e Dona Nair nos deixaram como uma herança de amor. Abençoa-nos a todos, Jesus. Abençoa esta casa querida e que possamos, mais uma vez, durante a semana, aqui podermos chegar, ou presencialmente, ou através do nosso pensamento, nas nossas preces. Abençoa-nos a todos, dá-nos a tua paz, é o que nós te pedimos. E em teu nome, Jesus querido, em nome da nossa mãe Maria de Nazaré, em nome desses amorosos amigos espirituais que aqui estão, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor querido, é o que nós te pedimos. Graças a Deus. E antes de irmos ao passe, nós queremos pedir a vocês, aqueles que tenham interesse em adquirir um livro, a nossa livraria está funcionando, tem muitos exemplares interessantes, então visitem a nossa livraria, até para ver como ela está bonita, né? Tem mais espaço e conhecerem todos os livros que lá estão à nossa espera. Outra coisa que nós queremos convidar vocês é para assistirem às quartas-feiras a nossa na página da casa, no YouTube ou no Facebook, o nosso irmão Leco, né? Nas lives de quarta-feira. Tem coisa muito interessante lá. Nós só temos a agradecer a você, Léo. Para mim tem sido um aprendizado muito grande, né? Então, às quartas-feiras, às 20h. E agora um pedido. Vocês sabem que todos os anos nós apadrinhamos crianças para o Natal. Até 2019, nós colocávamos lá fora um caderno e as pessoas escolhiam, anotavam seus nomes para fornecer um presente, uma roupa e um brinquedo novo. Mas com a pandemia, isso ficou mais difícil. E nós, então, passamos a pedir colaboração financeira, depósito bancário ou diretamente na secretaria, porque a casa se propôs, né, a comprar a roupa e o brinquedo para aquelas crianças. E pelo que a Zélia nos informa, nós estamos com em torno de 400 crianças para atendermos. Então, nós estamos pedindo a ajuda daqueles que puderem nos ajudar. Então, fica aí o nosso pedido. Tá? Agora vamos ao passe. Aqueles que acham que estão bem, que não há necessidade de ir ao passe, que possam retornar aos seus lares, levando todas as bênçãos que recebemos aqui. E aqueles que vão aguardar o passe, que estejam em silêncio, ainda com essas vibrações que estão no nosso ambiente. Um bom dia a todos, um bom domingo, uma boa semana.